Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso segundo módulo aqui do curso Aprendendo com o Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre uma pergunta que Allan Kardec fez no seu discurso em novembro de 1868, lá na Sociedade Espírita de Paris. Era uma sessão anual comemorativa do Dia dos Mortos, né? Aqui no Brasil a gente conhece como finados, né? Então ele fez um discurso de abertura, né? E ele começou esse discurso com uma pergunta: o Espiritismo é uma religião? Por que a gente que está trazendo esse artigo que está lá na Revista Espírita, né? Está em dezembro de 1868. Porque quando a gente fez o módulo anterior, né, o que é o Espiritismo, na obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, ele coloca a definição de Espiritismo ali como uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, mas ele não cita o aspecto religioso, né? E isso abre discussão, né? Muita gente aí virou até uma certa polêmica dentro do movimento espírita, né? O Espiritismo é uma religião, não é? Alguns defendem que é, outros defendem que não, né? Então, a gente traz isso aqui para esclarecer que sim, o Kardec vai responder aqui que a doutrina espírita ela é também uma religião, mas não do modo como nós compreendemos essa palavra religião. Ele explica de um modo bem mais aprofundado, bem mais claro, né? De acordo com o seu imenso bom senso, né? Então vamos começar aqui. Ele iniciou o discurso fazendo essa pergunta: o Espiritismo é uma religião? Logo em seguida ele citou do Evangelho de Mateus, capítulo 18, o versículo 20, onde Jesus diz: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com elas. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com elas. Então ele começa as suas reflexões, né? Mas por que nos reunimos? Não podemos fazer cada um em particular o que nos propomos a fazer em comum? Qual a utilidade que pode haver em se reunir assim num dia determinado? Kardec pergunta isso, né? A gente podia simplesmente ficar em casa, né? Fazer tudo online aqui, né? E estava tudo bem, né? Mas ele vai explicar que não. Há uma necessidade da gente se reunir num espaço, num local, né? Jesus, como o próprio Kardec explica aqui, né? Jesus nos indica pelas palavras citadas no alto. Essa utilidade está no resultado produzido pela comunhão de pensamentos, que se estabelece entre pessoas reunidas com o mesmo objetivo. Olha só, Jesus diz: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome. Que esse estar reunido em nome de Jesus, conforme o Kardec esclarece aqui, não é estar reunido da boca para fora, né? A gente está ali de corpo presente, mas de alma ausente, né? Não é isso que ele está. Quando Jesus se propõe, ele diz: reunidas em meu nome, é estar nessa comunhão de pensamentos. Todos nós, unidos pela mesma vontade, pelo mesmo desejo do bem, pelo desejo de estar em sintonia com Deus, estar em sintonia com Jesus. Aí, Jesus, afirma: estarei com elas, estarei no meio de vós ali, né? Então, essa questão da comunhão do pensamento. Pessoas encarnadas e pessoas desencarnadas reunidas no mesmo ambiente ali, mas com o mesmo propósito, com a mesma vontade, em comunhão de pensamento. É daí que surge a força e o poder transformador dessa
religião, dessa união, né? Então vamos lá. Kardec diz ainda, mas compreendemos bem todo o alcance da expressão comunhão de pensamentos? Será que a gente entende bem o que significa essa comunhão de pensamentos? Ele diz, seguramente, até hoje poucas pessoas dela tinham feito uma ideia completa. O Espiritismo, que nos explica tantas coisas pelas leis que nos revela, vem novamente nos explicar a causa e os efeitos e o poder dessa situação do espírito. Comunhão de pensamento quer dizer pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração. Ninguém pode desconhecer que o pensamento é uma força, mas é uma força puramente moral e abstrata? Não, pois, do contrário, não compreenderíamos certos efeitos do pensamento e ainda menos a comunhão do pensamento. Para compreendê-lo, é preciso conhecer as propriedades e a ação dos elementos que constituem a nossa essência espiritual. E é o Espiritismo que nos ensina. O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. A vontade não é um atributo especial. É o pensamento que atinge um certo grau de energia. É o pensamento transformado em força motriz. É pela vontade que o espírito imprime aos membros e ao corpo movimentos num determinado sentido. Mas, se ele tem a força de agir sobre órgãos materiais, quão maior não deve ser essa força sobre os elementos fluídicos que nos cercam? O pensamento age sobre os fluidos ambientes, como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Podemos dizer, portanto, com plena certeza, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como no ar há ondas e raios sonoros. Percebam que ele faz então uma analogia comparando o processo de irradiação do pensamento semelhante ao processo de movimentação do som através do ar, as ondas sonoras, né? Muito bacana, né? Então mostra que não é algo só moral, né? É algo também que tem propriedades, tem elementos ali, né? Tem força, tem energia, né? Uma assembleia, um grupo de pessoas reunidas, é um foco onde se irradiam pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos em que cada um produz a sua nota. Resulta daí uma porção de correntes e eflúvios fluídicos, cada um dos quais recebe a impressão pelo sentido espiritual, como um coro de música. Cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição, né? Como num coro de música, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Mas, assim como há raios sonoros, harmônicos e discordantes, há também pensamentos harmônicos e discordantes. Se o conjunto for harmônico, a impressão será agradável. Se for discordante, a impressão será penosa. Difícil, né? Ora, para isso não é preciso que o pensamento seja formulado em palavras. A radiação fluídica não deixa de existir pelo fato de ser ou não expressa. Se todas forem benevolentes, todos os assistentes experimentarão um verdadeiro bem-estar e sentir-se-ão à vontade. Mas, se misturarem alguns pensamentos maus, produzem o efeito de uma corrente de ar gelado no meio tépido, morno, né? Então, Kardec explica que tal é a causa do sentimento de satisfação que experimentamos numa reunião simpática. Aí, como que reina uma atmosfera moral salubre, né, saudável, onde respiramos à vontade
Daí saímos reconfortados, porque ficamos impregnados de eflúvios fluídicos salutares. Assim se explicam também a ansiedade, o mal-estar indefinível que sentimos num meio antipático, em que pensamentos malévolos provocam, por assim dizer, correntes fluídicas malsãs, doentes, né? Então, Kardec coloca a importância de estarmos reunidos com pensamento, estarmos presentes, não só de corpo presente, mas de espírito presente, né? De alma presente. Nós ali com a mesma intenção do bem, com a mesma intenção de sintonia com Deus, com Jesus, com os benfeitores espirituais. Esse é o papel da reunião, da religião, né? A gente está junto no pensamento comum, ou seja, estarmos reunidos em nome de Jesus, né? E aí, ele estará no meio de nós, quer dizer, os espíritos superiores se sentirão atraídos por essa psicosfera saudável, né? E terão oportunidade muito melhor de bem nos inspirar, né? A comunhão de pensamentos produz assim uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. E é o que só o Espiritismo poderia dar a compreender. O homem o sente instintivamente, porquanto ele procura reuniões onde sabe que encontra essa comunhão. Essas reuniões homogêneas e simpáticas, nessas religiões, ele adquire novas forças. Poder-se-ia dizer que aí ele recupera as perdas fluídicas que ocorrem diariamente pela irradiação do pensamento, como recupera pelos alimentos as perdas do corpo material. Então, da mesma forma que a gente precisa se alimentar, né, beber água e tal, para poder manter o nosso corpo saudável, funcionando bem, a gente também precisa se reabastecer fluidicamente, né, de bons fluidos, obviamente, para a gente manter saudável a nós mesmos, espírito, a nossa alma. Agora, por isso que é importante a gente estar reunido, né, em comunhão de pensamentos, sempre voltado para o bem, obviamente, né? A esses efeitos da comunhão dos pensamentos, junta-se um outro que é a sua consequência natural e que importa não perder de vista. É o poder que adquire o pensamento ou a vontade pelo conjunto de pensamentos ou vontades reunidas. Sendo a vontade uma força ativa, essa força é multiplicada pelo número de vontades idênticas, como uma força muscular é multiplicada pelo número de braços. E aí, tem um exemplozinho, eu vou até pegar aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, não sei se tá dando para vocês ver aqui esses palitinhos, né? Olha só, temos aqui palitinhos, né? Se eu pego um palitinho desse aqui, vamos supor que representa uma pessoa, um pensamento, né? Tá aqui. Né? E eu imprimo uma oposição a esse pensamento. É um só. O que acontece? Facilmente se quebra, né? Agora, se eu tenho reunido ali um grupo, né, de várias pessoas pensando com o mesmo objetivo, com o mesmo ideal, e eu imprimo uma força aqui de oposição, eu não consigo quebrar. Percebem? É por isso que precisa da religião, é por isso que precisamos estar juntos, né? É o que o Kardec coloca aqui, né? O pensamento unido, né? Os efeitos da comunhão do pensamento, né? Ele adquire mais força quando nós estamos ali reunindo a nossa vontade, a nossa força ativa com um objetivo comum. Aí a união dessas forças, dessas energias de pensamento, cria uma energia, um campo energético muito maior, muito mais forte, que é difícil de romper por aqueles que têm interesse no mal, né? Então,
estabelecido esse ponto, concebe-se que, nas relações que se estabelecem entre os homens e os espíritos, há, numa reunião onde reina uma perfeita comunhão de pensamentos, uma força atrativa ou repulsiva, que nem sempre possui o indivíduo isolado. Se até o presente as reuniões muito numerosas são menos favoráveis, é pela dificuldade de se obter uma homogeneidade perfeita de pensamento, que é muito difícil, né? Num grande número de pessoas ali num salão cheio, está todo mundo ali comprometido, prestando atenção e pensando na mesma coisa, né? Pensando com o mesmo objetivo, né? Tem gente que está ali pensando, será que eu apaguei a luz lá em casa? Será que eu desliguei o gás? Será que eu fechei a porta? Ou pensando, eu preciso pagar tal conta, né? Tá chato essa aula. Não vejo a hora de acabar essa reunião. Né? São pensamentos discordantes, né? Então, quando tem muita gente reunida ali, é difícil manter essa homogeneidade ali de pensamento, né? Então, quanto mais numerosas são as reuniões, mais aí se misturam elementos diferentes, né, heterogêneos, que paralisam a ação dos bons elementos, que são como grãos de areia numa engrenagem. É como se você tivesse ali uma engrenagem funcionando bem, você vai lá e joga grãozinho de areia, atrapalha o funcionamento da engrenagem, né? Não é assim nos mundos mais adiantados. E tal estado de coisas mudará na Terra à medida que os homens se tornarem melhores, né? Corrigindo as imperfeições, né, morais. Para os espíritas, a comunhão de pensamento tem um resultado ainda mais especial. Vimos o efeito dessa comunhão de homem a homem. O espiritismo prova que ele não é menor dos homens para os espíritos e vice-versa. Ou seja, nós influenciamos também os espíritos desencarnados. Não é só eles que nos influenciam, nós também os influenciamos, né? De acordo com esse nosso pensar e com essa comunhão de pensamentos num sentido comum, né? Com efeito, se o pensamento coletivo adquire força pelo número, um conjunto de pensamentos idênticos, tendo o bem como objetivo, terá mais força para neutralizar a ação dos espíritos maus. Assim vemos que a tática desses últimos é impelir para a divisão, para o isolamento. Sozinho, um homem pode sucumbir, ao passo que se sua vontade for corroborada por outras vontades, ele poderá resistir, segundo o provérbio, o axioma, né? A união faz a força. Um provérbio, um axioma verdadeiro, tanto do ponto de vista moral quanto do físico. Percebem por que do enfraquecimento da família? Percebem por que do esvaziamento das casas espíritas, inclusive? Está aí a resposta, né? Se você tem ali indivíduos isolados, né? É muito fácil, né? Você quebrar isso, né? Agora, se você tem indivíduos unidos, um lar que faz o evangelho no lar, onde as pessoas, a família está unida no objetivo comum do bem, né, de procurar união com Deus, com Jesus, né? Se os elementos de uma casa espírita, as pessoas ali estão reunidas na casa espírita, não cada um pensando uma coisa, como se fosse uma orquestra onde cada um toca um instrumento do jeito que quer, mas todo mundo tocando em ordem, em harmonia, uma mesma composição, né? O que acontece com o lar? O que acontece com a casa espírita? Fica difícil dos espíritos quebrarem essa união, né? Então, nós estamos sofrendo aí com graves dificuldades no campo emocional, né? Muita gente adoecida emocionalmente, por quê? Porque se enfraqueceu a família, se enfraqueceu o lar, se esvaziou as casas espíritas, né? Então, a advertência de Jesus, né? O convite dele, se 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, está aí muito claro, né? Muito válido, né?
Então, por outro lado, né? Se a ação dos espíritos malévolos pode ser paralisada por um pensamento comum, é evidente que a dos bons espíritos será secundada. Sua influência salutar não encontrará obstáculos, e não sendo seus eflúvios fluídicos detidos por correntes contrárias. Espalhar-se-ão sobre todos os assistentes, precisamente porque todos tê-los-ão atraído pelo pensamento, e cada um em proveito pessoal. Não cada um em proveito pessoal, mas em proveito de todos, conforme a lei de caridade. Esses eflúvios descerão sobre eles em línguas de fogo, para nos servirmos de uma admirável imagem do Evangelho, diz Kardec, né? Assim, pela comunhão de pensamentos, os homens se assistem entre si, se ajudam entre si, ao mesmo tempo que ajudam os espíritos, e são, por eles, ajudados. As relações entre o mundo visível e o mundo invisível não são mais individuais, são coletivas, e por isso mesmo são mais poderosas para o proveito das massas como para o dos indivíduos. Numa palavra, estabelecem-se a solidariedade, que é a base da fraternidade. Ninguém trabalha para si só, mas para todos. E trabalhando por todos, cada um aí encontra a sua parte. É isso que o egoísmo não entende. Olha, gente, mais claro impossível, né? Graças ao Espiritismo, compreendemos, então, o poder e os efeitos do pensamento coletivo. Entendemos melhor o sentimento de bem-estar que experimentamos num meio homogêneo e simpático. Mas sabemos igualmente que o mesmo se dá com os espíritos, porque eles também recebem os eflúvios de todos os pensamentos benévolos que para eles se elevam como uma nuvem de perfume. Os que são felizes experimentam uma alegria ainda maior por esse concerto harmonioso, e os que sofrem sentem um maior alívio. Isso é compaixão, né? Piedade, caridade. Todas as reuniões religiosas, seja qual for o culto a que pertençam, percebe aqui que Kardec, né, está dizendo aqui todas as religiões, as reuniões religiosas, não só as espíritas, né, todas, seja qual culto a que pertençam, são fundadas na comunhão de pensamentos, e aí com efeito elas se devem e podem exercer toda a sua força, porque o objetivo deve ser o desprendimento do pensamento das injunções, das ligações da vida material. Infelizmente, a maioria se afasta desse princípio à medida que fazem da religião uma simples questão de forma, né? De ritual ali, né? Disso resulta que cada um, fazendo consistir seu dever na realização da forma, só do ritual, da prática, sem sentimento, sem pensamento, só agindo ali no automático, né? Eu estou aqui só para cumprir uma obrigação. Eu vim porque precisa vir, né? Julga-se quite com Deus e com os homens quando praticou uma fórmula. Quer dizer, eu vou lá na casa espírita, né? Cumpro com o ritual, né? Tomo passe, tomo água fluidificada, fico ali sentado, né? Enquanto está acontecendo uma palestra, mas a minha cabeça está lá nas nuvens, né? E eu volto para casa achando que pronto, eu fiz minha parte, está tudo certo, né? Aí quando as coisas pesam, a gente põe a culpa na religião, né? Fala, aquela casa espírita lá não serve, né? Porque não resolve meus problemas, né? Não é assim que funciona, né? Resulta também que cada um vai a lugares de reuniões religiosas com um pensamento pessoal, por sua própria conta, e o mais das vezes sem nenhum sentimento de confraternidade em relação aos outros assistentes. A gente nem sabe quem está do lado, a gente nem conhece, né? Não há uma fraternidade sincera ali, né? As pessoas simplesmente vão por ir, né? Porque é uma obrigação, precisa cumprir, né? Ele está isolado em meio a uma multidão, não pensa no céu senão para si mesmo. Só quero ir lá para resolver meus problemas.
Se dane os outros. Certamente não era assim que entendia Jesus quando disse: quando diversos de vós estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre vós. Reunidos em nome quer dizer com um pensamento comum, mas não podemos estar reunidos em nome de Jesus sem assimilar os seus princípios à sua doutrina. Não tem como você se reunir em nome de Jesus sem você assimilar o ensinamento, os princípios que ele ensinou e a doutrina que ele trouxe para nós. Não tem como, né? Ora, qual o princípio fundamental da doutrina de Jesus? É a caridade em pensamentos, palavras e obras. Ou seja, caridade em pensamentos, palavras e atos, né? Os egoístas e os orgulhosos mentem quando se dizem reunidos em nome de Jesus, porque Jesus não os reconhece como seus discípulos. Vamos lembrar, caridade conforme entendia Jesus, né? Que é você ser bom com todas as pessoas, ser indulgente com as imperfeições dos outros, quer dizer, saber se colocar, né, no lugar do outro, ter empatia pelo outro e perdoar as ofensas. Sem esses 3 pilares, não há caridade, né? Então, estar reunido em nome de Jesus é estar compromissado com o que ele nos ensinou. É você tratar as outras pessoas como você gostaria de ser tratado, não fazer para os outros aquilo que você não gostaria que fosse feito a você, e amar o próximo como a si mesmo, né? Tanto que o Espírito de verdade coloca lá no Evangelho: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Se você não está amando fraternalmente ali todos à sua volta, se você não está se instruindo, você não está compromissado com Jesus, e obviamente você não está reunido em nome de Jesus. E aí vai querer contar com o apoio dele, dos benfeitores espirituais? Não tem como, né? Não funciona. Kardec deixa isso bem claro aqui, né? Olha, Kardec ainda diz: compreendemos que os materialistas professem semelhantes ideias, né? De egoísmo, de orgulho, porque eles, em todas as coisas, fazem abstração da vida espiritual. Mas, da parte dos espiritualistas, e ali ele não está falando espírita só, ele está falando espiritualistas, todo mundo que acredita em algo após a vida material, né? Mas da parte dos espiritualistas, e mais ainda dos espíritas, seria um contrassenso. O isolamento religioso, como o isolamento social, conduz ao egoísmo, e é o que mais está acontecendo. As pessoas estão se isolando, né? Ficam o tempo todo ali correndo o dedinho, né, nas redes sociais, né? E vivem uma vida superficial, não aprofundam relacionamentos, não aprofundam conhecimentos, né? Vivem na superficialidade, cada vez mais isolados, né? Cada vez mais fechados. Egoísmo, isso é egoísmo puro, né? Aí você vai ver lá na lei de sociedade, né? Qual a consequência da abolição dos ideais de casamento, de família? Uma recrudescência do egoísmo, a resposta dos espíritos. O que é isso? Recrudescência. É o egoísmo voltando com uma força ainda maior, né? Se reforçando cada vez mais. Que alguns homens sejam bastante fortes por si mesmos, muito largamente dotados pelo coração, para que sua fé e sua caridade não necessitem ser reaquecidas no foco comum, é possível, né? Espíritos de ordem muito elevada, né? Mas assim não se dá com as massas, quer dizer, povão, todos nós, né? As quais é preciso um estimulante, sem o qual elas poderiam deixar-se dominar pela indiferença moral, que a gente está vendo aí, né? Graçando na nossa sociedade, né? Então é isso. A palavra religião quer dizer laço. Isso é o que define Kardec. A palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção ampla e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e crenças. É assim que nós entendemos o aspecto religioso, conforme Kardec propõe, né?
É assim que nós definimos a palavra religião, o aspecto religioso dentro da doutrina espírita. A religião quer dizer laço, uma reunião, em sua acepção ampla e verdadeira, um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças. Então, Kardec diz aqui, né? Se assim é, perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos glorificamos por isso. Porque é a doutrina que funda os laços de fraternidade e da comunhão de pensamentos. Não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases das próprias leis da natureza. Isso é Kardec falando. Kardec dizendo. Por que então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Porque não há uma palavra para exprimir cada ideia, e porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto, porque ela desperta exclusivamente uma ideia de forma, de ritual, né? E o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse religião, o público não veria aí senão uma nova edição, uma variante, se quiserem, dos princípios absolutos em matéria de fé, uma casta sacerdotal, com seu cortejo de hierarquias e de cerimônias e de privilégios. Ele não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião pública se levantou. Não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual do vocábulo, não podia nem deveria enfeitar-se com um título sobre cujo o valor as pessoas inevitavelmente ter-se-iam equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. As religiões espíritas podem, pois, ser feitas religiosamente, isto é, com recolhimento e o respeito que comporta a natureza grave dos assuntos que elas se ocupam. Pode-se mesmo, na ocasião, fazer preces em vez de serem ditas em particular. São ditas em comum, sem que por isso as tomem por assembleias religiosas. Não penseis que isso seja um jogo de palavras. A nuance é perfeitamente clara e a aparente confusão é devido à falta de um vocábulo para cada ideia. Qual é, pois, o laço que deve existir entre os espíritas? Pergunta Kardec. Eles não estão unidos entre si por um contrato material, por nenhuma prática obrigatória. Qual o sentimento que deve confundir todos os pensamentos? É um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário, o da caridade para com todos. E, por outras palavras, o amor ao próximo, que compreende os vivos e os mortos, os desencarnados, né? Pois sabemos que os mortos também fazem parte da humanidade. A caridade é a alma do Espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com seus semelhantes. Eis porque podemos dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Mas a caridade é ainda uma dessas palavras de sentido múltiplo, cujo inteiro alcance deve ser bem compreendido. Se os espíritos não cessam de pregá-la e defini-la, é que provavelmente eles reconhecem que isso ainda é necessário. Então, gente, eu acho que está mais do que claro aí, né? A Kardec respondeu, né, o aspecto religioso da doutrina espírita, né? Não como a palavra, né, como se compreende aí a palavra, né, como um culto, como um ritual, né, mas esse aspecto moral, né, de união de sentimento, de comunhão de sentimentos. O artigo é amplo, tá? Ele está disponível no portal otimismo.online, dentro da aba cursos aqui, da aba
aprendizado compartilhado, você vai encontrar aqui, Aprendendo com o Espiritismo, o módulo 2 aqui, o Espiritismo é uma religião, né? Pergunta. Aí você pode ler o artigo na íntegra, né, que traz mais informações, traz mais conhecimentos, né? E tem também mensagens que os espíritos deram na ocasião dessa reunião, né? Que são bastante enriquecedoras, de bastante conteúdo, tá? Então é isso. Até o próximo módulo.